Chavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Cultura indígena. Nos dias atuais, existem mais de 305 povos indígenas vivendo em todo o território brasileiro, totalizando aproximadamente 900 mil pessoas. Esses são os números dos povos indígenas que há no Brasil atualmente. Mas, e se eu contar para você que essa história foi muito diferente há pouco mais de 500 anos atrás? É isso mesmo. A história dos povos indígenas do Brasil tem sido marcado por muita violência, pela escravidão, pelas doenças e pelo genocídio. Os indígenas brasileiros vivem em nossas terras há milhares de anos, muito tempo antes de terem sido descobertos pelos colonos europeus. No ano de 1500, quando os primeiros colonos europeus, principalmente portugueses e espanhóis, foram chegando no Brasil, aqui viviam milhões de indígenas. Desses milhões, haviam mais de 2.000 grupos indígenas diferentes. Grupos indígenas nós também podemos chamar de etnias. Parece uma palavra difícil, mas o significado é bem simples. Etnia são grupos que vivem juntos e dividem uma mesma ancestralidade, uma mesma história, uma mesma cultura e uma mesma língua. E essa informação ela é muito importante, já que desconstrói uma ideia que é muito comum a gente ouvir falar por aí, de que os indígenas são todos iguais. Agora que você já sabe que esses povos indígenas são diferentes entre si, porque cada grupo possui a sua cultura, as suas tradições e o seu modo de vida, nós também podemos considerar algumas semelhanças que existem entre os diversos povos indígenas. Como, por exemplo, a maioria dos povos indígenas vive completamente das florestas, através de uma mistura de caça, coleta e pesca. Eles cultivam plantas que utilizam como alimentos e medicamentos, e também usam a vegetação para construir casas e fazer os objetos do cotidiano. Ou seja, se nós podemos estabelecer um vínculo comum entre os diferentes povos indígenas que vivem no Brasil, é a harmonia com a natureza. A cultura indígena é bem diversa. E cada etnia tem seus hábitos próprios e um jeito de se relacionar com o mundo. Ainda assim, muitas tribos compartilham modos de vida, rituais e organização social semelhante. Atualmente, no Brasil, existem mais de 274 línguas indígenas. Muitas delas surgiram dos troncos linguísticos do Tupi e do Macro-G. Essas duas famílias de línguas trouxeram muitas palavras que nós conhecemos hoje e que falamos todos os dias sem saber que suas origens vieram dessas duas línguas indígenas principais. Com relação às organizações das famílias e da sociedade indígena, os índios do Brasil vivem em habitações coletivas, compartilhando ocas ou malocas, que são aquelas casas que são geralmente feitas de madeira ou de palha. Esses locais, de grandes dimensões, não possuem divisões,
e geralmente abrigam várias famílias. A divisão de tarefas também é muito clara nas sociedades indígenas. E, de maneira geral, os homens ficam encarregados da caça, da defesa do território e das construções. Já as mulheres se encarregam do plantio e da colheita dos alimentos, além de cuidar das crianças e produzir os utensílios e adornos utilizados pelos índios. Religião também é algo muito importante para os indígenas. Geralmente, os indígenas são panteístas, o que significa que eles se relacionam com a criação através da reverência aos seres da natureza e também aos seres ancestrais. Existe uma figura que tem em muitas etnias indígenas, que é a figura do xamã ou do pajé, que é responsável por fazer a mediação entre essa espiritualidade e as atividades religiosas indígenas. Nas artes, os indígenas possuem uma riqueza gigantesca de manifestação de danças, de músicas, de artes plumárias, que são aquelas penas utilizadas, além das cestarias, que são os cestos, as cerâmicas, que são os vasos, a tecelagem e também da pintura corporal. O uso das cores e de certos materiais estão relacionados aos ritos de passagem, das celebrações agrícolas e do cotidiano. Os povos indígenas também possuem um inigualável conhecimento da fauna e da flora, ou seja, dos animais e das plantas, das árvores, da natureza de maneira geral, além de desempenharem um papel importantíssimo na conservação e na preservação da biodiversidade da natureza onde eles vivem. Podemos dizer que os indígenas são os protetores da natureza, porque eles precisam dessa natureza para viver. E, portanto, eles vivem de uma maneira harmônica e muito amorosa com a natureza. Bom, a cultura indígena ela é muito diversificada. E ela se torna ainda mais diversificada quando pensamos na quantidade de grupos indígenas diferentes que existem. Além disso, nós também precisamos considerar que muitas tradições da cultura brasileira em geral tiveram origem e herança da cultura indígena. Como nós dissemos anteriormente, algumas palavras que usamos todos os dias para nos comunicarmos vieram das línguas indígenas. Mas também tem outras tradições, como, por exemplo, o uso da rede de dormir, a utilização do milho, da mandioca, do guaraná, do açaí e de tantas frutas que consumimos diariamente na nossa alimentação. O emprego de várias ervas medicinais, de chazinhos que a gente acaba tomando para curar certas doenças. A técnica da fabricação de canoas, de jangadas e também de artefatos de palha e cipó. O uso da queimada das roças antes de fazer o plantio. E até mesmo o hábito de tomar banho todos os dias. É isso mesmo, nós aprendemos esse hábito com os povos indígenas. Mas tanta beleza e diversidade também deve ser utilizada para uma reflexão, lembrando que os povos indígenas vêm sendo dizimados, ou seja, destruídos, desde que o Brasil foi descoberto pelos europeus. E até hoje, infelizmente, os indígenas sofrem com a violência, com o preconceito, com a discriminação, com o racismo e tantos outros problemas que assolam a vida dos povos indígenas no Brasil. E é justamente para superar
todos esses problemas e nós, aqui, podemos contribuir com os povos indígenas e a sobrevivência desses nossos irmãos brasileiros, é que a partir de hoje nós vamos conhecer um pouco mais da cultura indígena, através de várias atividades culturais ligadas ao movimento, como brincadeiras, jogos, danças, lutas e outras atividades que dizem respeito à cultura indígena. E aí, que tal fazermos essa grande descoberta desta cultura maravilhosa que faz parte também da cultura do nosso país? Vamos respeitar os povos indígenas e vamos contribuir para a construção de um mundo melhor, onde podemos entender os diferentes grupos, nesse caso, os nossos irmãos indígenas.